Na missão desenvolvida por Barnabé e Saulo, eles se encontraram com um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. E no versículo 7 do capítulo 13 diz que ele também era assessor do procônsul chamado Sérgio Paulo. Esse procônsul, um homem culto, ele mandou chamar Barnabé e Saulo porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, esse Bar-Jesus, o mágico, ele se opôs e tentava desviar a fé do procônsul. Veja só que coisa horrível, né, irmãos? Tentando desviar a fé do procônsul. Então, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Eu gosto dessas expressões. Saulo, que também a partir de agora nós vamos reconhecê-lo como Paulo, né? Chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Que palavra maravilhosa, né? Que palavra, disse Paulo. E não parou por aí não, irmãos. Ele disse: saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz por algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O ensino do Senhor não era apenas palavras, não é verdade, irmãos? Paulo e Barnabé não traziam apenas um ensino, mas trazia poder, trazia o agir, a operação do Espírito Santo. Por isso, o procônsul, que era um homem culto, um homem que procurava conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, ele acreditou, profundamente impressionado no ensino do nosso Senhor. Eu gosto demais disso, eu creio que você também, esse é um dos textos que nos chama muito a atenção. Sabe, até agora, Paulo não havia desenvolvido grandemente seu ministério, a não ser através de ensino, de pregação. Mas neste momento, nesse instante, irmãos, ele que era, de certa forma, um auxiliar de Barnabé, porque pode prestar atenção, a Bíblia sempre fala até aqui, Barnabé e Saulo. Mas a partir daqui, a partir do capítulo 13, desses versículos que nós lemos, há uma mudança e eles começam a falar, a palavra de Deus começa a falar Paulo e Barnabé. Porque Paulo agora, irmãos, fez algo de forma extraordinária. Ele não conseguiu libertar o homem. Por que pessoas às vezes não são libertas, irmãos? Veja que coisa horrível, né? Paulo diz algo pesado. Paulo diz que ele era filho do diabo. Será que um filho do diabo se converte num filho de Deus? Uma boa pergunta, não é? Jesus disse aos judeus lá em João, me parece capítulo 7, 8, por ali, ele disse, vocês são filhos do diabo, não são filhos de Abraão, e vocês querem obedecer, cumprir os seus desejos. Ai, irmãos, que coisa horrível, que coisa horrível. Esse mágico, esse judeu que era um falso profeta, ele também, além de enganar o procônsul, agora ele procura tirar a palavra, a semente que estava sendo semeada. E esta é uma ação do diabo. Você sabe, quando a palavra é semeada, logo vem o diabo para roubar, tirar aquela semente que lançou-se para que a pessoa não creia, né? Mas graças a Deus ali estava Saulo, ou melhor, Paulo. Ali estava Paulo. E Paulo estava, irmãos, não como um homem normal, ele estava cheio do Espírito Santo. Oh, eu gosto demais disso, cheio do Espírito Santo. E ele então se encheu também de fé, olhou firmemente para aquele homem, para aquele filho do diabo e declarou para ele: você
cara, você é um filho do diabo, até quando você vai continuar pervertendo os retos caminhos do Senhor? Na verdade, é bom lembrar que Saulo, no início da sua conversão, e nesse tempo, ele era ousadíssimo. Ele realmente falava de forma dura para as pessoas, né? Nós vamos perceber que logo ele teve até uma discussão com o próprio Barnabé. Então, ele era firme nas suas palavras, nas suas convicções. E ele foi firme, foi duro e disse, né? Agora mesmo você vai ver a mão do Senhor que virá contra você. Que coisa preciosa, a mão do Senhor virá contra você. Você é cheio de toda espécie de engano e de maldade. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Quando fala a mão do Senhor, é também entendido como o próprio Espírito do Senhor está contra você. E Paulo determina, você vai ficar cego por um tempo. Você vai ficar cego, você vai perder a visão por um tempo. E naquela mesma hora, aleluia, a palavra de poder, aquele falso profeta começou não enxergava mais e começou a tatear, procurando lugares para se segurar. E quando o procônsul viu isso, quando o procônsul viu essa manifestação do poder de Deus, ele creu, amados, ele creu impressionado com a doutrina, com o ensino do Senhor. Ei, meu Deus, que coisa maravilhosa! Nós também podemos e devemos fazer o mesmo. Somos enviados, dirigidos pelo Espírito Santo para pregar. Então, através do Espírito Santo, devemos ter esta convicção, este agir, este operar, esse sentimento do Espírito em nós, para determinarmos e falarmos. É claro, irmãos, eu gosto de pensar, nunca chame uma pessoa comum de diabo, de filho do diabo. Cuidado, né? Isso tem que vir de Deus, tem que vir como uma revelação de Deus, né? É melhor chamar, alguém dizia, é melhor chamar diabo de pessoa, de gente, do que gente de diabo. Então, cuidado, muito cuidado. A gente não deve fazer isso, a não ser pelo próprio Espírito de Deus. Eu creio que Paulo ali, cheio do Espírito, foi cheio do Espírito que ele usou esse poder glorioso do Espírito Santo para operar aquela maravilha. E operando aquele sinal, operando aquela repreensão naquele filho, naquele falso profeta, operando aquilo, ele fez com que o homem, o procônsul Sérgio Paulo, se convertesse e creu, impressionado na doutrina do Senhor. Eu louvo a Deus por isso. Amém? Eu também quero ser cheio do Espírito Santo. E você? Vamos juntos buscar essa cheiura, ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Convido você a orar, convido você a ter um tempinho de oração, nosso minutinho de oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, meu Deus, pelo teu agir, pelo teu operar. Te agradecemos porque a obra que temos a fazer, não podemos fazê-la sozinhos, papai. Temos lido em tua palavra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. E se o Senhor, meu Deus, não usar as nossas vidas, será em vão o nosso trabalho. Por isso, papai, eu clamo a Ti neste momento, meu Pai. Em primeiro lugar, eu quero Te dar graças por poder ler, por ver o agir do Senhor na vida de Saulo, na vida de Paulo, na vida de Barnabé. E eu sei que assim como o Senhor agiu na vida deles, o Senhor pode agir na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã que participa conosco desse momento de oração. Eu clamo que o Teu Espírito venha sobre nós e nos encha, nos capacite a fazer esta obra que homem nenhum pode fazer. Não podemos nem identificar, meu Deus, quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Não podemos se não for pelo Teu Espírito. Então eu oro que o Teu Espírito venha sobre nós e encha-nos e nos dê habilidade, sabedoria, discernimento para fazer esta obra.
Ah, meu Pai, eu clamo a Ti e já te agradeço. Peço a Tua bênção, meu Pai, sobre aqueles que sofrem neste momento. Que o Senhor venha, meu Deus, com o Teu poder sobre eles e ajude-os. Em nome do Senhor Jesus, clamamos e já te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus.